Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Alimentando a Nossa Fé. Se você é novo por aqui, eu me chamo Daniele. Eu sou uma apaixonada por Deus e é por isso que eu criei esse canal, para poder trazer mensagens que edificam o nosso coração, para podermos falar desse grandioso Deus que transforma vidas. E no vídeo de hoje eu gostaria de trazer uma experiência pessoal e juntamente com essa experiência também uma palavra que irá nos ajudar a entender sobre esse assunto. Hoje eu quero falar sobre a egolatria, que é a idolatria do eu. Eu estava em um culto esses dias e Deus falou fortemente ao meu coração sobre essa questão de egolatria. Deus falou comigo que eu precisava de tirar a capa. E conversando ali com Deus, Ele me disse que era a capa da preservação dessa autoimagem que eu tanto estava ali tentando sustentar. Por muito tempo eu fui uma pessoa que buscava por aprovações do homem. E quando a gente busca aprovações do homem, em alguns momentos nós vamos desagradar a Deus. Porque o apóstolo Paulo mesmo disse que se ele buscasse agradar a homens, ele não seria servo do Senhor. Em algumas vezes nós vamos desagradar as pessoas para poder obedecer aquilo que Deus ele nos pede. E quando Deus falou comigo então sobre essa capa, eu me desmontei ali no culto. Porque em alguns momentos eu deixava de fazer as coisas para poder preservar aquela imagem. Eu também estava levando isso para a criação da minha filha, privando ela de fazer algumas coisas com medo do que as pessoas iriam pensar dela, do que as pessoas iriam pensar de mim. E então notei que isso não estava nos fazendo bem. E graças a esse bom Deus que nos dá o Espírito Santo, que traz clareza às coisas ocultas que estão no nosso coração. E quando o Espírito Santo ele me trouxe essa revelação, eu me arrependi e agradeci a Deus por esse cuidado. A Bíblia vai dizer que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho que ficar obcecada, preocupando com a minha reputação, mas eu tenho que preocupar com o que Deus, com o que os céus está dizendo a meu respeito. Porque se eu estou alinhada com os céus, tudo aqui na terra vai colaborar, tudo aqui na terra vai fluir bem, eu estarei no caminho certo e é isso que importa. Eu gostaria de ler com vocês em Romanos 1, versículo 18. Porém, hoje estarei lendo em uma versão diferente que é a mensagem. Ela é escrita de forma parafraseada. Mas é sempre bom nós lermos também a Bíblia em outras versões, porque isso nos ajuda a ter ainda mais clareza sobre o texto. E nessa passagem nos diz o seguinte: mas o furor divino é despertado pela falta de confiança do ser humano em Deus, pelos erros repetidos, pelas mentiras acumuladas e pelas manipulações da verdade. Mas a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-la. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam, o poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino. Portanto, ninguém tem desculpa. Vejam o que aconteceu. A humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus, recusando-se a adorá-lo, e foi reduzida a um tão terrível estado de insensatez e confusão que a vida humana perdeu o sentido. Eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Trocaram a glória de Deus que sustenta o mundo por imagens baratas vendidas na feira. Nesse texto, vemos o apóstolo Paulo falando que as pessoas elas trocaram a glória de Deus, a glória do Deus Todo-Poderoso, para a glória de coisas criadas, para a glória de si. E é esse cuidado que nós precisamos de ter. A egolatria é algo que vai entrando no nosso coração sem a gente perceber. É algo muito sutil. Se nós não temos o Espírito Santo, se nós não buscamos o conhecimento das coisas de Deus, nós vivemos como se tudo isso fosse comum, mas não é. Falamos muito sobre amor próprio, sobre se valorizar, porém nós temos que tomar muito cuidado para que nós não tenhamos uma autoconfiança exacerbada, aquilo que passa do limite. Em tudo na vida nós precisamos de ter equilíbrio. E se esse vídeo ele chegou para você, ele não chegou por um acaso. Deus, ele é o Deus que sonda e conhece o nosso coração. E nada acontece por acaso. Eu te convido a fazer uma autoanálise e sondar como está o seu coração. Muitas das vezes achamos que idolatria é somente quando adoramos imagens. E não. Podemos adorar várias outras coisas, tirar Deus do centro e colocar muitas outras coisas no centro do nosso coração. Quando nós olhamos para nós e nos achamos bons demais, que nós exaltamos aquela bondade que há no nosso coração, que nós achamos que somos tão inteligentes, que somos perfeitos, isso é trazer a glória para si. Porque, na verdade, nenhum ser humano, ele é bom. Porque após o pecado, essa natureza, ela foi corrompida. Então, a maldade, ela está
no ser caído. E nós precisamos de reconhecer que nós só somos bons, porque Deus é quem nos ajuda a ser bons. Nós temos que reconhecer quão fracos, quão frágeis, quão vulneráveis nós somos e dependentes de Deus. Nós não somos tudo isso que muitas das vezes nós idealizamos, e é daí que vem a frustração, porque colocamos uma expectativa que ela é irreal. E reconhecer a sua fraqueza não te diminui, pelo contrário, te torna humano. E eu gostaria de ler com vocês em Jeremias 9:23, diz o seguinte: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Devemos devolver toda a glória a Deus. Satanás, ele queria a glória para si, por isso ele foi expulso dos céus. O homem, ele não suporta essa glória. Hoje em dia, com as redes sociais, vemos muito essa questão da egolatria. Quantas pessoas estão ali se expondo, quantas pessoas estão ali querendo mais e mais visualizações, querendo mais e mais os likes, querendo mais e mais seguidores, e elas querem ser famosas. E muitas pessoas, elas têm o que? Se perdido. Como nós lemos em Romanos, elas perderam o sentido da vida e acabam se tornando o que? Loucas, fazendo coisas que não são do agrado de Deus. Na Bíblia tem uma parábola incrível que corrobora com esse assunto, que é a parábola do fariseu e do publicano, que diz o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Meus queridos, se tem algo que nós devemos confiar plenamente, é em Deus. Esse fariseu, ele confiava na sua justiça própria. Ele achava que ele seria justificado por aquilo que ele fazia, mas não. Sabemos que somos justificados por aquilo que Cristo ele fez ali na cruz por nós, e não é por obra nossa, não é pelo esforço nosso. Nós somos dependentes de Deus para tudo. É por isso que nós devemos devolver a Ele toda a glória. Devolva sempre a Deus toda a glória. Que você reconheça em todos os dias da sua vida que você precisa dEle, que você depende dEle, e que tudo que você tem, é Ele quem tem te abençoado. Eu finalizo o vídeo por aqui. Não deixe de curtir, de deixar o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Todas as quintas-feiras estamos aqui compartilhando da palavra de Deus e crescendo para que juntos possamos, no grande dia, dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Um grande beijo e até o próximo vídeo.